Fala galera, hoje eu quero falar com vocês sobre uma introdução ao livro de 1 Tessalonicenses, falar um pouquinho sobre o que fala o livro, quem escreveu, quando foi escrito, algumas dicas aí para a gente poder aproveitar melhor o nosso estudo de 1 Tessalonicenses. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que aconteceu quando Paulo esteve em Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses é a carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, a igreja que ele estabeleceu quando passou pela região. Mas para entender essa carta, a gente precisa entender como foi essa passagem de Paulo por lá. Isso aconteceu em Atos 17. Se você fez o nosso estudo de Atos, assistiu todos os vídeos do nosso estudo de Atos, você sabe bem o que aconteceu lá. Se você não assistiu, recomendo que você assista todo o estudo de Atos, tá, gente? Mas se não quiser assistir o estudo todo, assista pelo menos o estudo do capítulo 17. Porém, também vou falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu lá naquele capítulo. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de 1 Tessalonicenses ou que você quer estudar junto com essa pessoa. Dica aqui, pessoal, é sempre mais legal quando você estuda com alguma outra pessoa. Beleza? Então manda esse vídeo para outras pessoas. Sei que é um texto um pouco mais longo, mas é muito importante que a gente leia para a gente poder entender essa carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, a primeira carta dele. Eu vou ler Atos 17, dos versículos 1 até o 10. De novo, eu sei que é um texto mais longo, peço que você preste atenção, já vai dar um bom pano de fundo aí dessa história. Está escrito o seguinte: E, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Que já é importante a gente fazer uma pausa, né? Sempre que Paulo passava por uma cidade, ele buscava primeiro ir para a sinagoga dos judeus, para lá ele levar as boas novas, tá? Então, algo comum aqui de Paulo fazer. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então, vou fazer mais uma pausa aqui, né? Paulo ficou com eles por 3 sábados. Isso é muito importante porque guia o nosso entendimento de toda essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo não ficou muito tempo lá naquela igreja. Ficou só, a gente não sabe, 3, 4 semanas, o tempo exato, né? Mas algo entre 3 e 4 semanas, aparentemente, é o que Paulo ficou ali. Mas certamente não foi muito mais que isso. Isso já ajuda a gente a entender o porquê da urgência de Paulo escrever essa carta. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Vou continuar aqui a leitura. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, como eu falei, Paulo anunciando aqui Jesus na sinagoga dos judeus, como ele sempre fez. Continuando a leitura. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mais uma pausa aqui. Então, alguns dos judeus creram, se juntaram a Paulo e Silas. Alguns dos prosélitos creram, que é quando a gente lê aqui, grande multidão de gregos religiosos. Prosélitos eram aqueles que não eram judeus, mas que acompanhavam, que seguiam ali a religião. Então, uma parte de judeus, e uma grande multidão de gregos que eram religiosos e também não poucas mulheres distintas. Sobre as mulheres a gente falou no estudo de Atos, em outros vídeos aqui do canal. Então, uma parte ali da sinagoga se junta, crê naquilo que Paulo está levando, se junta com Paulo e Silas. Perfeito. Vamos continuar aqui a leitura. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então até aqui, Paulo consegue
fazer com que algumas pessoas o acompanhem ali, né? O Espírito Santo se move ali, algumas pessoas acompanham Paulo. Os judeus que não se converteram, chamados aqui de judeus desobedientes, por inveja começam a perseguir Paulo na casa de Jason, que estava hospedando ali Paulo, Silas e equipe. Continua. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E aqui é importante que a gente entenda a relação Roma-Israel. E aí, gente, não tem... Eu teria que falar muito aqui para explicar para vocês. Minha sugestão é, faz o estudo do livro de Atos, que a gente fez aqui no canal, para você entender um pouco mais dessa relação Roma-Israel, para entender qual era a acusação que os judeus estavam fazendo aqui. Essa acusação dos judeus era grave, mas ela era infundada. Tá? Então, o que acontece, no resumo, é, Paulo vai para lá, prega na sinagoga durante 3 semanas, algumas pessoas se convertem, começam a acompanhar Paulo, os judeus começam a perseguir Paulo e a equipe. Continua. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, de novo, Paulo indo para uma cidade e indo para a sinagoga dos judeus. O que acontece aqui é que de noite, então, talvez ali até um pouco escondidos, eles falam: Paulo, vai para Bereia, porque aqui você vai ser muito perseguido. Essa é a história que a gente tem na palavra da passagem de Paulo e Silas por Tessalônica. Ou seja, algo entre 3 e 4 semanas, tudo muito corrido, talvez com pouco tempo, minha opinião, né? Pouco tempo para passar a palavra, para realmente colocar as verdades na mente daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, e eles, por uma perseguição muito forte que recebem em Tessalônica, são obrigados a ir para Bereia. A história continua. Quando Paulo chega em Bereia, acontece a mesma coisa, né? Algumas pessoas se convertem e grande perseguição acontece, inclusive por quem estava vindo de Tessalônica. Alguns judeus saem de Tessalônica para perseguir Paulo lá na Bereia. De lá, então, Paulo é enviado para Atenas, Silas e Timóteo ficam na Bereia. Quando Silas e Timóteo se encontram com Paulo em Atenas, Paulo pede que Timóteo volte para Tessalônica para ver como estava a igreja. Timóteo vai para Tessalônica, vê como está a igreja, volta para se encontrar com Paulo. Quando se encontra com Paulo, Paulo já em Corinto, Paulo escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses. A data dessa carta é um pouco questionada. Acredita-se, com alguma comprovação arqueológica, que tenha sido escrita em 51 depois de Cristo, o que gera dúvidas se essa foi realmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo ou se a primeira carta foi a carta para a igreja da Galácia, né, para os Gálatas. Bom, aqui vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o comentário de Matthew Henry e o comentário de MacArthur. Os dois mesmos divergem entre qual foi a primeira carta de Paulo. Eu vou considerar aqui que a primeira carta de Paulo, por comprovação arqueológica, é a carta à igreja de Tessalônica. Qual é a primeira carta? Gente, isso importa um pouco menos. Estou só considerando aqui que vocês vão ver ao longo dos próximos vídeos que eu considero que essa é a primeira carta de Paulo. Não tem problema se você considera diferente. Se no futuro a gente descobrir arqueologicamente que a carta aos Gálatas foi a primeira, não tem problema. Isso não é algo que vai impedir a nossa interpretação da palavra. O que importa aqui é que quando Paulo estava em Corinto, Timóteo volta com o relato dele da igreja de Tessalônica e então Paulo escreve essa primeira carta. Essa carta é uma carta bem curtinha, você consegue ler em menos de 30 minutos, inclusive recomendo que você faça isso antes de iniciar esse nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leia tudo e daí a cada capítulo do estudo você também vai lendo o capítulo, é bem rapidinho de ler, tá galera? Paulo fala sobre alguns assuntos nessa carta.
Claramente fala sobre a volta de Cristo, um pouquinho ali fala sobre a volta de Cristo, algo que ele também vai falar na segunda carta. A gente vê Paulo reforçando esse ensinamento. Paulo defende a atuação dele lá na igreja de Tessalônica, foi muito perseguido, né? Muitos problemas lá naquela cidade, então Paulo defende a atuação dele. Paulo vai falar sobre morte, sobre moralidade, sobre a honra, sobre necessidade de trabalhar, também é algo que a gente vai ver na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Certamente é uma carta que a gente tem muito para aprender. Gente, eu estudei bastante essa carta, me debrucei ali, é muito legal mesmo. Eu fico impressionado como a gente consegue aprender muito com a palavra, também com os escritos de Paulo, né? Fico bastante impressionado. Lembre-se, para esse estudo, ore todos os dias do estudo. Vai ler a palavra, vai ler cada capítulo dessa carta de Paulo, ore, peça a direção do Espírito Santo. Lembre-se durante esse estudo que eu não sou o dono da verdade. Grandes nomes da teologia divergem em algumas opiniões e tá tudo bem, gente. O que importa é que o principal dessa carta, os princípios gerais, nós absorvamos. Tenhamos esses princípios gerais nos nossos corações firmes para que a palavra transforme as nossas vidas. E essa é a minha oração por você, né? Que a palavra transforme a sua vida, que através desse estudo o Espírito Santo fale com você. Então lembre-se, é a minha opinião, a minha interpretação da palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa série de vídeos do estudo de 1 Tessalonicenses. Por fim, um último fato que é interessante, essa região da Tessalônica tinha a Via Ignácia, que era uma rota que ligava diferentes pontos comerciais, então uma cidade bem movimentada, cerca de 200 mil habitantes. Aí também a gente encontra alguma divergência entre teólogos e arqueólogos e estudiosos aí da história, mas algo entre 200 mil habitantes ou mais aí nessa região de Tessalônica. Certamente é uma região muito povoada. Galera, eu espero realmente que você aproveite esse estudo, que você se dedique e, como eu falei há pouco, que o Espírito Santo fale grandemente no seu coração. O vídeo do primeiro capítulo já está aqui no canal, ou se ainda não está, se você está assistindo esse vídeo logo no lançamento, dentro em breve já vai estar aqui no canal. Até lá, leia essa carta toda, 30 minutinhos você consegue fazer isso. Deus abençoe a sua vida, paz.